Tá? Pronto, apareceu aqui, acho que agora já está gravando novamente, né? Bom, então, como eu estava falando, essa questão da injustiça, ela está associada não somente às coisas que a gente faz, mas à raiz das coisas que a gente faz. E a gente percebe que desde lá do início, o pecado no coração do homem, de rejeitar a Deus, de não glorificar a Deus, de escolher seus próprios caminhos, provocou uma coisa terrível para com o homem. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável. Né? E essa disposição mental reprovável é um caminho interno que tem na mente das pessoas que sempre leva a praticar o mal. Né? E é o que a palavra diz em outros textos. Né? O coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Ou o texto que a gente acabou de ler, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E se fizeram inúteis. E por conta disso, coisas terríveis começaram a ser praticadas pelos seres humanos, né? E aqui a lista, a hora que a gente começa a ler a lista aqui, a lista ela é finita, né? Mas é como se Paulo não tivesse querendo falar tudo, né? Ele até coloca assim, ó, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, né? Ou seja, todo tipo de injustiça. Aí ele começa a listar alguns, né? Ele fala de maldade, fala de ganância, de depravação, de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, né? Então você percebe que o cara que é um homicida e o cara que é presunçoso está na mesma lista. E é injustiça do mesmo jeito. Inventores de maneiras de praticar o mal, olha só, né? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais e mães, insensatos, desleais, né? Então, a deslealdade é um ato de injustiça, não tem amor pela família, né? Implacáveis, né? Aquelas pessoas que são firmes em seus propósitos que vão fazer e vão até o final de forma inabalável, né? E muitas outras coisas, porque ele fala que mesmo conhecendo os decretos de Deus, não praticam as tais coisas, né? E mesmo sabendo que são dignos de morte essas pessoas que praticam essas coisas. Então, tudo isso que a gente falou é injustiça. Se olharmos para a apostila, eu não sei se vocês têm a apostila aí que o Cleiton está seguindo, se vocês têm o texto, né? Mas a apostila, ele dá alguns exemplos ainda de injustiça, né? Ele fala, por exemplo, de você não pagar o que deve, né? No texto lá de Romanos 13, verso 7, deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O contrário disso é injustiça. Né? Então, se a gente pegar esse último binômio aqui, se honra, honra, está falando muito relacionado àquilo que a gente colocou no começo, de que se Deus é digno de honra e eu não lhe dou a honra, isso é injusto. Né? Se eu devo imposto e não pago o imposto, isso é injusto. Né? Se eu devo temer e não temo, é injusto. Né? E tem vários outros textos aqui, eu vou falar um aqui, por exemplo, que diz respeito a salários, né? Senhor, o Colossenses 4, verso 1. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. E olha só, aqui está falando dos escravos. Um dono de escravos tinha que tratar o seu escravo de maneira justa. Né?
sabendo que nós também temos um Senhor no céu. Então, aquilo que eu devo fazer, que é certo fazer, tem que fazer. Na verdade, é isso que está dizendo, né? Uso de medidas desonestas, né? Levítico 19, 35, 36. Não usem medidas desonestas. Quando medirem o comprimento, peso ou quantidade, usem balança e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor de vocês que te tirou do Egito. Então aqui está dizendo uma coisa que é justo ser feito. O contrário disso seria uma injustiça, né? Então, amados, vocês vão perceber que o conceito de injustiça está muito ligado ao conceito do próprio pecado. Está ligado ao conceito do pecado. E o conceito de santidade de Deus está ligado ao contexto de justiça que ele quer estabelecer. Porque um Deus santo e justo, quando essa santidade, essa pureza é ofendida pelo pecado humano, a própria justiça de Deus determina punição sobre esse que ofendeu. Então, essa justiça de Deus aplicada sobre um homem pecador traz o quê? Condenação. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para cumprir a justiça, aquele que pecou deve morrer. Então, quando eu aplico a justiça de Deus sobre um homem pecador, eu tenho a condenação, tenho a morte, né? E Deus, ele não deixou, né? É importante a gente falar aqui também que dentro de todo esse cenário da injustiça, Deus não deixou o homem refém dessa injustiça do seu coração. Porque Deus é justo e aplicou justiça sobre o homem pecador, e isso traz morte. Mas, quando a gente lê o versículo anterior a esse que nós estamos falando aqui, do Romanos 1,18, que fala da ira e da justiça, né? Olha o que diz lá em Romanos 1, 16, 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Amém? Aonde que a gente encontra a verdadeira justiça? No evangelho. E ele fala assim, ó, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Justo é aquele que foi alvo do evangelho e agora a justiça, quando é aplicada sobre ele, produz salvação. Amém? Então, no evangelho, eu encontro a justiça de Deus. E quando a gente fala de evangelho, bom, não estava um pouco aqui no programa, mas vamos ler um pouco. É interessante a gente entender o que é evangelho. Ó. Vamos lá no comecinho da carta de Romanos, capítulo 1, verso 1 ao 4. Aqui diz assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só, lá no texto que a gente leu do verso 16 e 17, fala que ele não se envergonha do evangelho, não é isso? Aqui ele está falando que ele foi separado para o evangelho de Deus.
o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras acerca de seu filho. Olha só, o evangelho, então, está ligado a uma pessoa. O evangelho não é simplesmente assim um livro da Bíblia, lá de João, Marcos, Mateus, né? O evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Como ele fala aqui, ó, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha só, a boa nova, que é o Evangelho, é Jesus. E nele está a justiça. Se a gente entender a obra da cruz, a gente pode olhar para aquele homem que não tinha cometido pecado nenhum, morrendo naquela cruz, a gente pode pensar assim, isso foi uma injustiça. Ele não merecia. Ele não merecia morrer. Isso é injusto. Aí entra o nosso sentimento de justiça e de injustiça, né? Que é mais ou menos o que Pedro tinha lá, né? Não, Senhor, de forma nenhuma que isso não te aconteça, né? Pensou se Jesus fosse ouvir a Pedro, ele não tinha morrido na cruz, né? Então, o ato de Jesus morrer na cruz pode dar a impressão que é uma injustiça. Só que quando você vê o que estava acontecendo ali com os olhos espirituais, você vê que lá o texto de Isaías fala que naquele momento que Jesus estava morrendo na cruz, todos os pecados do mundo foram colocados sobre ele, não foi? Inclusive o meu e o seu. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras, os nossos pecados. E quando isso aconteceu, o pecado que foi colocado em Jesus provocou o ato de justiça de Deus aplicar a justiça sobre Jesus, e aí ele morreu. Então, foi justo. Foi justo. Lembra quando Jesus foi ser batizado por João Batista? Que João Batista falou para ele assim, eu que deveria ser batizado, eu que deveria ir a ti, mas você vem a mim. Jesus fala assim para ele, segura por aí agora, né? Convém-nos agora cumprir toda a justiça. Então, tudo foi por causa da justiça. Só que aí, quando Jesus morreu com todos os nossos pecados no mundo, quando o salário do pecado foi aplicado a ele, e Satanás achava que tinha ganhado, né? Surge a seguinte pergunta, e talvez essa pergunta aqui eu estou supondo, tá? Estou tentando passar um filme assim, né? Estou supondo. Pode ser que Deus tenha feito uma seguinte pergunta para o diabo, né? Viu, mas qual desses pecados é dele para que você tenha ordenado a morte sobre ele? Porque a chave da morte e do inferno estava com Satanás, né? Aí, quando foi ver, nenhum pecado daquele era dele. Aí isso se tornou uma injustiça. Então, a morte não poderia retê-lo. E ele ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Justiça de novo. Amém? Então, em Cristo está a nossa justiça. E nele, os nossos pecados foram pagos pela justiça dele. Ele foi santo, ele foi justo, ele recebeu os pecados. O preço foi pago. E agora, quando alguém crê em Jesus, deposita sua fé em Jesus, essa justiça é aplicada sobre aquela pessoa e ele se torna justo. Amém? É por isso que o Evangelho
a salvação, Paulo fala muito em Romanos também sobre a justificação. O que é justificação? É o ato de Deus pegar alguém que é injusto, pecador, e tornar essa pessoa justo, um salvo. Né? Paulo fala que isso é pela fé. Isso vale para toda a humanidade. Toda a humanidade foi alvo do amor de Deus, e a obra de Jesus na cruz atingiu a toda a humanidade. Ela foi para toda a humanidade. Todos, indistintamente. Porém, só aqueles que aplicam a sua fé em Cristo recebem o efeito dessa obra. Então, eu e vocês, que cremos em Jesus, disparamos pela fé esse ato de Deus sobre nós de justificação e nos tornamos justos. Agora, existem muitas outras pessoas por aí afora que também foram alvos dessa obra, mas o efeito ainda não está sobre elas. Elas não são justas, porque ainda não aplicaram a sua fé em Cristo. Quando essa pessoa recebe o evangelho e crê, o que acontece? Essa obra de justificação é aplicada na pessoa. A justiça de Deus vem sobre a pessoa e ela se torna justa. Tá? Isso é a salvação. Né? É assim que uma pessoa é salva. Porque quando a gente fala que pela graça sois salvos mediante a fé, é isso. A fé é o que a pessoa apresenta a Deus para ser salvo. Quem não apresenta essa fé a Deus, mesmo que a obra de Cristo tenha sido por ele, não chega até ele, certo? Não vem sobre ele. É como se fosse uma cachoeira que fica parada sobre a pessoa e não desce porque falta a fé. A hora que a pessoa crê, desata aquelas águas sobre ela. Amém? Então, amados, isso é um parênteses que eu abri aqui para falar do Evangelho, porque o texto aqui, ó, que a gente estava lendo lá, de Romanos 1, 16 e 17, fala de que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Amém? É olhando para essa obra que Cristo fez que nós encontramos a verdadeira justiça. E é pela fé que essa justiça vem sobre nós. E o justo viverá pela fé. Amém? Então, o não aceitar essa obra, o não reconhecer a Deus como Deus, o não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, a negação, né, de Deus, né, que aquela azebeia que a gente falou, aquela impiedade, não devoção, não reverência, né, é o contrário desse ato de justiça de Deus. Amém? Então, por um lado, eu tenho a negação de Deus, e do que ele fez e do que ele é. E, por outro lado, eu tenho a fé, que recebe e confirma aquilo que Deus realmente é. Senhor, Deus, soberano, Pai, amém? Cristo, né, o Salvador, e isso dispara sobre mim esse ato de justificação e eu passo a ser um justo. A partir daí, eu posso praticar, estou plenamente capaz de praticar atos de justiça e não atos de injustiça. Eu saio daquele texto, né, de Romanos 3, que diz que todos pecaram e se fizeram inúteis e despidos estão da glória de Deus. Eu saio desse texto, eu saio desse contexto aí. Eu não sou mais assim. Hoje não. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Que já pequei, sim, já fui inútil, sim, mas no Evangelho de Cristo eu encontrei a salvação e não vivo mais como aqueles que não reconhecem a Deus, não glorificam a Deus e são inúteis para o propósito eterno de Deus. Amém? Somos santos, somos salvos, somos discípulos de Jesus
cremos nele como o Senhor das nossas vidas. Amém, amados? Muito bem. É isso que eu tinha para repartir com vocês hoje, né? O texto aqui falando sobre injustiça, né? Eu achei por bem falar um pouco também sobre a justiça, né? Ficou talvez um pouquinho a mais aí, mas acho que foi bom para a gente ilustrar como que todo esse processo aí funciona, né? Queria deixar aberto aqui para vocês também fazer algum comentário, alguma coisa que Deus falou ao seu coração, se quiser repartir algo que Deus tocou enquanto você ouvia a palavra, pode ficar à vontade, tá?